Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro do programa Terra, Meu Amor. É sempre uma alegria ter vocês acompanhando a gente aqui nesses encontros, em que eu trago pessoas interessantíssimas para a gente conversar. E hoje eu trago uma pessoa muito especial, que é a professora Gedilene Lustosa de Almeida, uma professora maravilhosa, que eu conheço o trabalho dela muito bem, e vocês também vão conhecer nesse nosso encontro. Mas, primeiramente, eu gostaria de ler o currículo da Gedilene, para vocês irem aos poucos conhecendo essa pessoa especial. Seja bem-vinda, Gedilene, ao Terra, Meu Amor. Obrigada, Regina, muito obrigada pelo convite. É uma felicidade participar dessa conversa com você, né? As nossas conversas sempre são assim, conversas com você, sempre são momentos de inspiração Então, e hoje você que vai inspirar, hoje é você que vai inspirar os nossos telespectadores. E então a Gedilene, ela é moradora do Combinado Agrourbano de Brasília 1. Para quem não sabe, o Combinado Agrourbano de Brasília é na BR 040, na direção do Gama, e ela fica um pouco antes da entrada do Gama. É um projeto original especial, realizado no governo do José Aparecido, nós vamos falar sobre isso mais adiante na nossa entrevista. Então, a Gedilene, ela é moradora do Combinado Agrourbano de Brasília desde a sua implantação, é pioneira, filha de agricultores assentados nesse assentamento do CAUB 1, ela é professora da Secretaria de Educação desde 92, graduada em Pedagogia pela Universidade de Brasília, pós-graduada em Coordenação Pedagógica para o Ensino Médio pela UNB também. Ela é vice-diretora, atualmente, da Escola do SED Agrourbano, IP, integra a diretoria da Associação dos Produtores Rurais do CAUB 1, ela é membro do Movimento Diálogos da Área e Granja do IP e membro do Conselho Gestor da Área e Granja do IP, ou seja, é uma mulher que atua em diferentes frentes. Gedilene, a gente sempre começa o programa fazendo um poema para nos inspirar. Então, antes de eu te passar a palavra, eu gostaria de ler esse poema do Omar Khayyam. E ele diz assim: mais rápidos que a água de um rio, que o vento do deserto, escoam-se os dias. Dois não me interessam, são os de ontem e os de amanhã. Não te mergulhes no passado e nem no porvir. O teu pensamento não vá além do presente instante. E este é o segredo da paz. Então, Gê, eu sinto assim que um educador é aquele que dialoga com o instante para poder compartilhar com o instante e traduzir isso para os alunos. Como que está sendo para você essa experiência no CAUB, como vice-diretor, uma escola tão engajada? Me conta. Trabalhar na escola da comunidade do CAUB 1 tem um significado muito forte para mim, porque eu moro aqui desde a adolescência, né, quando a família foi implantada, foi uma oportunidade que a minha família teve de conseguir uma terra para plantar, né, de ter uma terra para plantar, um local para morar. Então, eu considero que é uma honra, né, trabalhar nessa comunidade, na escola da comunidade. E é uma escola, assim, que tem um clima diferente, por ser essa realidade, né, que é agro e urbana, tem esses dois lados, assim, que estão juntos, né, um lado mais urbano que foi se aproximando, mas sem perder o lado rural, o lado da agricultura, esse meio mais rural. Então, tem um clima muito diferente com os estudantes, com esses que são moradores aqui do local, ou mesmo com os estudantes que vêm da área urbana, né, e acabam sentindo esse clima diferente, se adaptando com essa realidade. Eu considero uma honra trabalhar nesse local.
Sim, e você vem desenvolvendo, você junto com o professor Leonardo, a Sheila, e outros professores do SEDE Agrourbano, vocês receberam um prêmio, né? Vocês receberam um prêmio no ano passado, receberam um outro prêmio no ano anterior. É uma escola que tem uma proatividade muito grande nessa questão socioambiental. Você poderia falar um pouco desses projetos que vocês desenvolvem? Bom, essas questões aí dos prêmios são resultado de um trabalho que a gente desenvolve com o projeto da Escola Sustentável. Em 2020, o nosso projeto completou 10 anos, né? Nós iniciamos com o projeto Escola Sustentável em 2010, que naquele momento chamou atenção exatamente da nossa realidade aqui da escola, né? Como eu falei, essa realidade agro-urbana, com o espaço, com a área da Granja do IP, que é uma unidade de conservação, então, com a nossa responsabilidade com essa unidade de conservação, e aí foi aí que a gente ingressou no projeto do MEC Escolas Sustentáveis, que propõe você planejar o ambiente da escola para cada vez mais ele se torne sustentável, planejar isso relacionando ao currículo, né, e a gestão como um todo. Então, a gente foi no crescente com as ações da sustentabilidade, e quando foi na época da crise hídrica, aqui no DF, acabou o trabalho se tornando, assim, ficou mais visível para as pessoas, né, por conta dessa temática da água, já, né, que a gente já trabalha com a questão da água e a preservação da nascente do Capão Preto, que é aqui da nossa unidade de conservação desde 95, né, então acabou ficando mais evidente o trabalho. Os prêmios são resultado aí desse trabalho com a Escola Sustentável. Sim, e Gedilene, me diga uma coisa, quer dizer que numa realidade como a nossa, em que a gente sabe, a partir do poema do Omar Khayyam, o tanto que é importante você estar conectada com a realidade, o tanto que a educação é determinante, vamos dizer assim, do cenário que um país desenvolve a partir da sua gente, do conhecimento da sua gente, a sua experiência, como é que você dialoga essa questão do território com a comunidade de aprendizagem da unidade de conservação e do combinado agrourbano? O que a gente tenta fazer é utilizar mesmo como um território de aprendizagem, né? E relacionar o conteúdo, o currículo da Secretaria de Educação com esse ambiente que a gente tem. São oportunidades, né? Na verdade, a gente tem aqui um grande laboratório, uma grande oportunidade, né? Seja no quintal da escola, seja no nosso quintal, que é a unidade de conservação, a gente tem um laboratório e várias oportunidades de desenvolver e de discutir conteúdos do currículo da Secretaria de Educação, e de tornar até a aprendizagem mais significativa, né, mais real. A gente não está falando de algo que está distante, mas da realidade aqui do nosso território. E eu vi, assim, no site da escola, né, que, aliás, eu vou pedir para a produção colocar aí embaixo o site da escola para os nossos telespectadores poderem acessar. Eu vi que vocês desenvolvem trabalhos de campo, né, quer dizer, não é só um trabalho, vamos dizer, da informação cognitiva, né, o pensar o conhecimento. Eu vi que vocês procuram trazer o conhecimento para um aspecto vivencial, inclusive na questão da água. Eu vi o professor Leonardo fazendo monitoramento da qualidade da água. Você poderia falar para a gente sobre essa experiência? O quintal da escola foi sendo transformado aos poucos numa exposição permanente de tecnologias sustentáveis. Então, o que a gente faz a cada ano é um projeto de pesquisa, né? E aí vai implementando tecnologias no quintal, e ele fica ali, os alunos vão experimentando, chegando a conclusões, e esse experimento fica no quintal da escola, né? Então, são vários experimentos relacionados à sustentabilidade, e também de investigação na área da Granja do IP, seja a qualidade da água, seja espécies de animais e plantas, né, riscos que a área enfrenta.
Então, tudo isso é um conjunto que a gente utiliza como mecanismo para aprendizagem. Você poderia falar assim, sobre esse seu quintal da escola, esse quintal de aprendizagem que vocês construíram? Que tipo de atividades vocês desenvolvem ali? Tem desde um ambiente, assim, uma sala de aula com uma mesa e um telhado verde, até a sala ecológica de superadobe, captação de água da chuva com criação de peixes, uma pequena agrofloresta, minhocário, e aí as crianças vão estudando, os jovens também, né? Tinta da terra, eles vão pesquisando, e depois tem a parte do concreto também, né? De organizar essa tecnologia e deixar lá no quintal. Gidilene, e uma outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, vocês trabalham também a comunidade familiar? Porque como vocês são uma comunidade, os alunos, grande parte deles também fazem parte da comunidade, como é que a escola dialoga com a comunidade familiar? Bom, desde de questionamentos para a família, né, atividades que envolvem a família, eventos na escola, eventos para apreciar, né, a produção dos meninos. Agora, sabe, Regina, que nesse momento de educação remota e online, a gente foi parar dentro das casas, né, dos nossos alunos e das famílias. E eu notei uma interação muito interessante, porque as famílias estavam lá contribuindo, né, com essa educação formal lá dos filhos, e eles acabaram se envolvendo mais do que em outros momentos, né, que a gente sabe daquela vida corrida de todo mundo, ter que trabalhar, então nem sempre podiam estar ali na escola, né, e esse momento da educação remota teve essa vantagem, né, de permitir que os pais participassem mais também. E outro que eu gostaria de destacar também é que, apesar desse modelo de educação remota, que a gente foi forçado, né, pela pandemia, a gente conseguiu também dar continuidade aos projetos da escola, de continuar com algumas discussões, propor mudanças de comportamento dentro de casa, na organização do lixo, né, também essa do museu, o museu virtual, específico em relação à área Granja do IP, né, para a gente mostrar o patrimônio, para deixar ali marcado, registrado esse patrimônio lindo que a gente tem aqui na área Granja do IP. Então, a gente notou que, por exemplo, esse site, muitos pais, mães, né, falaram, nossa, eu não conhecia, como assim tão perto da gente, tem essa beleza da mesa JK, da água, da nascente, a gente não conhece, né, e aí alguns já pediram, quando eu retornar à escola, programar uma caminhada com eles, né, então, apesar da aula remota e de ficar cada um na sua casa, a gente conseguiu dar continuidade aos projetos e às discussões. Esse seu depoimento é muito interessante, eu acho muito importante, porque isso mostra assim, vamos dizer assim, uma capacidade, uma resiliência, né? Uma capacidade da educação se ressignificar, e eu digo o formato de compartilhar o conhecimento é um modelo completamente diferente. Então, o seu depoimento traz um dado de realidade que é a possibilidade da participação dos pais no processo de aprendizagem a partir dessa experiência, vamos dizer assim, online, né? Das aulas síncronas. Então, assim, essas aulas, essa possibilidade interativa e o fato de você ter trazido a consciência do território de uma maneira mais tangível, né, para a própria comunidade, né? Como é que você percebe, agora assim, pensando como educadora, o papel da educação nesse momento planetário, em que, de fato, a gente está precisando repensar o modelo e o padrão da relação do ser humano com a natureza, né, com o ambiente, com seu próprio território, uma gestão de cuidado, de interação. Você que vem construindo isso com seus alunos,
seus colegas de trabalho, vamos dizer assim, como é que você percebe o papel da escola como agente, como um vetor dessa sensibilização de mudança? A gente está num momento muito difícil, né, Regina? Mas a gente não pode deixar as demais dificuldades e deixar a coisa acontecer simplesmente porque a gente pode ter muito prejuízo e se assustar muito com o resultado disso tudo, né? Então, eu considero que é responsabilidade da escola, e principalmente de uma escola que está inserida numa comunidade como essa, né? De chamar a atenção diariamente, sempre, para as questões ambientais, para essa convivência do ser humano, né? Nossa convivência uns com os outros e com o nosso local, com o nosso planeta. Então, a gente não pode deixar as outras dificuldades engolir, né, essa necessidade, que é uma necessidade. Todo dia a gente tem que estar alertando, tem que estar pensando, tem que estar refletindo, mudando o comportamento, e tem que estar falando sobre isso diariamente, né? Sim, e entre vocês, professores, também essa construção deve ter demandado um esforço grande, né, Gedilene? Sim, porque a gente tem uma escola que não são profissionais, assim, não é um corpo docente fixo, né? Então, cada ano a gente tem uma renovação de professores, e aí a gente precisa de uma formação, apresentar a escola, a história da escola, a história do local, apresentar o que a gente tem aqui, para que as pessoas possam também se sentir participantes e responsáveis também, né? A pessoa não vai só passar por aqui. Eu passei pela escola, fiz a minha função, né, com o conteúdo e tudo bem, não importa essas pessoas, não importa esse local, né? Então, a gente procura sempre, desde o início, deixar claro que escola é essa, que local é esse, e contar a nossa história com esse trabalho da Escola Sustentável. Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu pude acompanhar, que vocês realizaram, foi como vocês levam o processo de educação para além, vamos dizer assim, dos muros da escola, né? Vocês criaram um projeto plantando árvores, colhendo água, né? E eu vi que esse projeto, assim, plantando árvores mesmo no ambiente urbano, né, do CAUB. E isso trouxe uma reflexão por parte da comunidade, eu imagino, né? E também dos próprios alunos. Você podia falar sobre essa experiência de vocês? Porque eu acho ela muito interessante. A escola procura participar tanto de mutirões de plantio nas chácaras do CAUB ou de plantio de árvores aqui na área urbana, né, no centro do CAUB, que o CAUB é uma vila, né, mas também fazer essa discussão da preservação e da importância da agrofloresta para a manutenção da água no ciclo, no local. Então, além do plantio, a gente faz os estudos com os alunos, né, as reflexões, e eles gostam muito, né? Falou que tem que plantar, todo mundo quer plantar na sua comunidade, às vezes quer muda para levar para casa. Então, é sempre aliando teoria e prática. Sim, isso é uma coisa que eu acho que faz parte realmente de uma pedagogia, de uma educação integral, né? Aquela que integra teoria e prática. E como é que é para vocês, por exemplo, Gedilene, trabalhar essa questão vivencial, assim? Porque não adianta só você ir olhar o cerrado. No caso, por exemplo, vocês são lindeiros de uma unidade de conservação bem preservada, né? Mas viver viver o cerrado, ir lá, estar na natureza, sentir o cheiro da mata, você percebe que isso é importante no processo de educação e de assimilação do conhecimento? Sim, às vezes a gente recebe crianças que são da área urbana, por exemplo,
que não têm ainda experiência de plantar, de andar pelo cerrado, e aí eles vão aprendendo e vão se integrando com isso, né? É muito importante a criança ter essa vivência. E, assim, para a aprendizagem, que é algo que a gente reforça muito e na defesa do nosso trabalho com projetos, né? Que é essa mesmo de aliar a teoria com a prática, né? Você pode estar numa sala de aula fechado entre 4 paredes e falar sobre o cerrado, o professor vai explicando o cerrado, mas você pode observar, você pode viver o cerrado, né? Pode experimentar, pisar, sentir os cheiros, tocar. Então, essa relação também contribui muito para a aprendizagem, além do fato da gente pensar na educação desses jovens para o futuro do planeta, né? A responsabilidade de cada um, né? Então, tem todos esses aspectos. Muito interessante, porque, de fato, assim, né, eu imagino que muitas coisas do nosso modelo de educação se assemelha àquela pessoa que quer aprender a nadar e lê vários livros sobre natação, né, mas aí, quando chega, entra dentro da piscina, se afoga, né? Então, o que você está me trazendo é o seguinte, é que você percebe que a assimilação do conhecimento se dá de uma forma muito mais efetiva nessa relação vivencial, né? E, assim, do ponto de vista dos jovens hoje, você diria que está havendo um despertar, que vocês conseguem provocar um despertar para um outro olhar de pertencimento e de vínculo com a terra? Sim, e tem algo mais, Regina, o vínculo com a escola, com as pessoas da escola, né? Como esse trabalho, assim, com projetos, acaba que aproxima mais professor e aluno, até desperta mais o interesse pela escola, para estudar, né? Para aprender mesmo, né? Esse processo de aprendizado se dá de uma forma mais efetiva quando você integra uma prática corporal, né? A pessoa... Uma coisa é você pensar uma nascente, outra coisa é você ver aquela água brotando do seio da terra, sentir aquele cheiro, né? Então, os níveis de aprendizagem acontecem em escalas diferentes, né, Chedilene? Sim, além da aprendizagem, o envolvimento, né, com a escola, a relação do professor-aluno fica muito melhor, eles vão se aproximando mais do professor, se aproximando mais da escola, com esse pertencimento ao local, né, porque não é só o aluno o estudante que mora aqui no CAUB, mas o estudante que está lá na área urbana do Riacho Fundo 2, esse é um patrimônio dele também, o cerrado, que está aqui na área Granja do Ipê, é patrimônio da área urbana também, todo mundo precisa ajudar a preservar, né, e a gente percebe que eles vão crescendo, por exemplo, alguns que vão depois para a universidade, aí eles dão um retorno, olha, eu fiz esse trabalho, eu lembrei demais dos projetos da escola, ou muda a prática, ou você vê depois estudantes já mais ex-estudantes, né, que estão por aqui, ou que estão ajudando a cuidar da área também, que estão chamando a atenção para a preservação. Então, é uma mudança de comportamento e muitos retornam para falar, para contar como foi depois dessa passagem da escola, né, como esses projetos tiveram influência na sua vida. Inclusive, Gediline, eu gostaria que você falasse da experiência que a escola desenvolveu de um projeto que vocês elaboraram a cartilha do biodetetive, que os alunos se tornaram biodetetives, né? E vocês fizeram uma cartilha linda, né? Vocês também sinalizaram a área Granja do Ipê com desenhos das crianças. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa experiência da escola. Esse foi um trabalho realizado juntamente com o IBRAM, né? Foi um recurso financeiro que foi destinado à área Granja do Ipê, e foi muito lindo mesmo, Regina. Tanto o Biodetetives, né, Manual do Biodetetives, que é uma publicação que tem lá no site do IBRAM, que os meninos saíram
pelo cerrado da área, pesquisando, fotografando, né? Eles fizeram primeiro uma aula de fotografia e saíram fotografando espécies de fauna e flora, e depois eles tiveram que escrever, né, produzir, pesquisar, identificar aquela espécie, foi muito interessante. E depois teve um momento de lançamento, né, e esses meninos lá todos empoderados, assinando, autografando a produção deles, e é uma produção, assim, que até hoje a gente usa como referência, né, para apresentar a escola, e tenta, assim, muitos outros alunos tentam também, né, apareceu um bichinho até hoje apareceu um bichinho no meio da escola, alguém chama, vamos tentar identificar, né, então ficou marcado esse trabalho, e é um patrimônio também, essa identificação das espécies, né. A Unipaz participou desse processo também, e eu achei lindo, porque os biodetetives, eles descobriram biofenômenos, bioameaças, e eles identificando assim como, entendendo vamos dizer assim, eles integrando uma percepção sistêmica, né, da linguagem do território, né, e por que é importante uma unidade de conservação, né, Gediline? Eu acho que isso é muito importante, que os moradores do CAUB tenham essa consciência deles como guardiões mesmo daquela importante unidade de conservação. Você acha que a escola ela tem um papel importante do ponto de vista da comunidade como um todo, de levar adiante essa consciência de pertencimento? Sim, aqui o CAUB é uma vila, assim, de 2 ruas, e a escola é o maior prédio que existe, né, no local, assim, bem no centro. Então, acaba que a escola movimenta, querendo ou não, movimenta a comunidade. E em relação a esse pertencimento, movimenta muito, né? Você falou aí da participação da Unipaz, e aí eu quero citar o movimento Diálogos, né, da Granja BP, e, assim, esse movimento, a escola, junto com todos esses parceiros, com a Unipaz, Movimento Diálogos, o IBRAM, como isso foi importante tanto para reforçar essa necessidade da preservação do nosso local, desse patrimônio riquíssimo que a gente tem aqui, e também de mudar muitas outras práticas, né? Por exemplo, esse movimento da agrofloresta, a escola fala agrofloresta o tempo todo, né? Você, a Unipaz, também nesse movimento, e esse movimento das pessoas, né, do seu trabalho, propiciou para que a comunidade conseguisse, conquistasse muitas coisas, né, por exemplo, a implantação de agroflorestas no CAUB, a escola trabalha com essa questão, né, com a agrofloresta na escola, gosta de participar dos mutirões que existem aqui na comunidade. Então, todo esse movimento faz com que as pessoas percebam como é importante preservar e com que cada pessoa também contribua, né, dê a sua contribuição. E quando a gente tem jovens aqui que já passou pela escola, e hoje em dia, eu lembro bem de um jovem que é um grupo de ciclista, né, que faz passeios no final de semana, que está sempre ali falando da necessidade de preservar, né, então isso vem no crescente, e acabou que a escola conseguiu chamar a atenção para além da comunidade, né? A escola conseguiu, por exemplo, representar as escolas do continente americano lá em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, por 2 vezes, com um projeto de sustentabilidade. Esse movimento todo foi chamando a atenção, e isso faz com que as pessoas também se sintam aí a sua responsabilidade com o local. Sim, e tem uma música que os alunos fizeram, a Senhora Natureza, uma banda da escola, né? Então, a gente vê as diferentes linguagens também de expressar essa consciência de pertencimento. Agora, assim, eu gostaria, nós já estamos chegando no final da nossa entrevista, infelizmente, mas eu gostaria, assim, de que você trouxesse, como que para você, como educadora da Secretaria de Educação, como que para você, para todo o corpo docente da escola,
criar, a partir de uma estrutura pedagógica definida pela secretaria, criar uma linguagem tão dinâmica e diferenciada de aprendizagem, né? Porque vocês conseguiram realmente criar um cenário dentro da escola, no quintal da escola. As crianças plantam, colhem, às vezes elas colhem o que elas vão comer na merenda escolar, quer dizer, tudo isso tem uma dinâmica, e, no entanto, vocês recebem uma mesma estrutura da secretaria. Como é que vocês trabalham isso criativamente para trazer um resultado tão diferenciado, Gedilene? Um dos fatores, eu penso que seja a questão das pessoas, professores e estudantes moradores do CAUB, e assim, defensores desse local, desse território. E aí acaba que é uma defesa muito forte, né, que vai conquistando as pessoas que vão chegando. Porque a estrutura das escolas são, assim, no geral, são muito parecidas, os recursos, as dificuldades, né, que são muitas dificuldades na gestão da escola, na gestão da sala de aula, com muitas crianças, muitos jovens, né, então as dificuldades são as mesmas, mas a gente agarrou, né, com muita força as nossas possibilidades, a possibilidade de ser uma escola num local como esse, com tanta coisa, né, com patrimônio riquíssimo, para a gente aproveitar como território de aprendizagem, né? Então, eu penso que nós aproveitamos bem essa oportunidade. Sim, Gedilene, eu acho muito importante trazer isso para os nossos telespectadores, porque realmente é uma escola que, a partir de uma estrutura eixo-pedagógica definida pela estrutura, né, de educação do país, da cidade, a partir da criatividade, desse diálogo com o território, realmente vocês conseguem resultados fenomenais, eu acho. Assim, eu tenho acompanhado o seu trabalho, queria aproveitar para dar os parabéns para você, para a Sheila, para o professor Leonardo, para todos aqueles professores maravilhosos que fazem aquela comunidade, né, tão participativa. E assim, eu fiz questão realmente de trazer você para trazer ao vivo e a cores, Gedilene, a experiência de um professor da rede pública que lida com todos os desafios, como todos os professores, mas, no entanto, vocês conseguem, com criatividade e com essa, vamos dizer assim, essa convergência de uma consciência de pertencimento do território, né, vocês conseguem fortalecer uma educação que acaba sendo criando uma comunidade de aprendizagem, né? Na verdade, vocês são uma comunidade de aprendizagem, uma comunidade de conservação. Então, isso é um dado muito importante, que eu acho que é importante registrar, que está acontecendo no Distrito Federal, né? Nós estamos, infelizmente, no nosso final. Gostaria de deixar você dar um recado e para eu fazer o fechamento do nosso programa. Tem alguma coisa que você gostaria de trazer, querida? Bom, só agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando sobre o trabalho da escola, né, o trabalho dos professores da escola, dos estudantes, dessa comunidade, porque geralmente escola é sempre uma notícia não muito boa, né, então quando a gente tem a oportunidade de destacar o trabalho dos professores da rede pública, de uma escola pública, que está desempenhando um papel de educação pública para a nossa comunidade. Então, é isso mesmo, agradecer a oportunidade. Ok, querida, a gente que agradece ter a sua presença aqui conosco. Eu espero que os telespectadores possam visitar o site da escola e conhecer melhor o trabalho de vocês, que é lindo, né? E gostaria de lembrar aos nossos telespectadores que a TV Suprem é o braço, né, de comunicação da União Planetária. E você pode nos assistir também, né, em outros canais, em Goiânia, em Salvador, aqui em Brasília mesmo, no canal 2 da NET, né? E nossos programas estão disponíveis também no YouTube. E essa televisão, ela deseja semear, de fato, uma proposta de uma nova maneira de ser e estar no mundo. E o programa Terra, Meu Amor também tem essa vocação, viu, Gedilene? De trazer cada um de nós nessa perspectiva de sermos aprendizes da vida, aprendizes desse instante.
Eu quero agradecer a você mais uma vez, agradecer a audiência de todos vocês. Até o nosso próximo encontro do Terra, Meu Amor.